possível aí reforço aí do Flamengo, né? Que seria o Neymar Júnior, né? Não sabemos se ele vai vir ou não, né? Mídia analisa, beleza? Se inscreva no canal, deixe seu like, bora aí pra mais um vídeo. Neymar, vem pro Brasil, um ano e meio, se prepara aqui. Você pode escolher Santos, Flamengo, que você falou na entrevista pro Romário. Se prepara. Vila Nova, lá em Goiás. Se quiser fazer esportivo do Espírito Santo, o técnico é meu time. Posso colocar, meu amigo, posso colocar ele lá. Se prepara um ano e meio, foca, volta pra seleção. Depois você vai pros Estados Unidos jogar com o Messi. Vai viver bem. Vai lá criar teus filhos nos Estados Unidos. Essa um ano e meio, o Messi já parou? Mas ele aí vai ser o dono do time. O Messi vai ser staff lá, cartola. Sim, chama o Messi. Vai jogar, vai morar dessa Copa do Mundo. Ele próprio falou, Lino, ele próprio deu uma entrevista dizendo que provavelmente vai ser, a gente nunca pode falar uma coisa certa, né, na vida. Mas ele disse que provavelmente vai ser a última Copa do Mundo dele. Então, assim, cara, ele tem um ano e meio. Um ano e meio para se preparar, para largar, sabe? Não tudo, até porque a família dele, ele está demonstrando já que já diminuiu bastante, né, as coisas que ele gosta. E eu não critico nunca, até porque isso faz bem, né? Diminuiu bastante as coisas. As saídas, a vida noturna. Então, assim, é um pai de família, melhorou muito nessa questão. Mas, enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é, ele tem um ano e meio para jogar, cara. Ele vem pro Brasil aqui, mostra seu futebol pro povo brasileiro de novo. O povo brasileiro tá precisando também de caras, de ídolo, de um cara que é competente no futebol. E até a aproximação da torcida com a seleção, ele vai chamar isso também. Eu sei que muita gente não gosta de chamar o Neymar de ídolo, mas no futebol ele é ídolo. Cara, ele deu uma esnobada no Campeonato Brasileiro nessa entrevista com o Romário, mas foi na brincadeira, tudo bem, na pilha às vezes até cabe, né? Quando eles estão conversando, você vê Campeonato Brasileiro, não aguento, cara. Aí ele deu uma de que não aguenta olhar. Pô, mas isso é uma questão. Via de regra. Jogador de futebol não acompanha futebol. Não gosta muito de olhar jogo de futebol. Vocês olham porque vocês ganham pra isso. Não, eu sempre vi. Eu sempre vi. A minha esposa fala assim, se tivesse série Z, eu estaria vendo série Z, porque eu sempre vi futebol. Mas são poucos. Não, mas são pouquíssimos. São pouquíssimos que assistem. Isso é verdade. Que assistem futebol. Isso a gente conversa com a galera, tanto a galera da antiga da bola, como os que estão em atividade agora, eles falam, né? Imagina, tu tá de férias, tu tá tranquilo ali. Aí tu vai ver o Campeonato das Mas o Saudita também, pelo amor de Deus, né? Mas você falou que veio, você tem que ver, então. Não, eu pior que eu assisti, por isso que eu tô falando, pelo amor de Deus, né? Joga na terceira marcha. Vem cá, e se o papo for realmente Flamengo ou Santos, que é o que está no noticiário, que é quem está fazendo, diria força, o Santos está fazendo força, vai precisar fazer muita força se for o caso. O que você acha? Não precisa, assim, Lino, pra mim, esses dois clubes, tanto o Flamengo quanto o Santos, não vão fazer força. Você vai ficar em cima do muro? Não, eu vou te responder. Eu tô dizendo que não vão fazer força, por quê? Porque não tem força que faça o Neymar. É o Neymar que escolhe. É o Neymar que vai escolher, não é o Santos nem o Flamengo, é ele que vai decidir. Você acha que por causa de 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, o Neymar vai deixar... Dá um exemplo. De voltar para casa dele, que foi o Santos, quando ele começou tudo, ou de um sonho de jogar no Flamengo, que ele sempre deixou isso muito claro. O Neymar lá atrás era palmeirense. Sim. Não sei se vocês lembram disso. Ele com a camisa do Palmeiras, com a 7. Não sei se você vai lembrar. Quem deu pro pai dele fui eu, essa camisa para ele usar. Isso, só para você ficar tranquilo. Peraí. O Neymar, você tem uma foto. Extra. Eu dei pro pai, o seu Neymar é meu amigo, eu dei pra ele lá atrás e ele usava a camisa antes, que ele era palmeirense. Depois ele se tornou santista. Usava o Neymar? O Neymar é Palmeiras por sua causa. Se é por minha causa, eu não sei, Lina. Agora, que ele era palmeirense, ele era. Isso é por causa do Alex. Quem que fazia gol lá na época, né? É só você fazer as contas. Tá certo. Então, assim, aí você tem... Ele pode ir pro Santos e pode ir pro Flamengo. São duas equipes que ele tem a maior paixão. Uma porque ele começou, a outra porque ele se diz torcedor do Flamengo. E se você se colocasse no lugar dele? Como atleta, eu viria pro Flamengo. Eu também. Porque é um time que vai chegar a todo momento. É um time que... plano esportivo, né, Paulo? Pensando nessa questão do plano esportivo, até das competições, da Libertadores, né? Do Mundial de várias clubes. Competições. Assim, obviamente, não estou desfazendo do Santos, sendo que o Santos é menor que o Flamengo. Não é. O Santos está vindo de uma Série B, de uma reestruturação de elenco e financeiro. Pensando no projeto esportivo em competições, repito, Mundial, Libertadores, e o time mais pronto para receber o Neymar. O Neymar, assim, ele precisa de ter um carinho, ele está muito tempo só tomando pancada, longe, sem jogar. Tem que ser cobrado da mesma proporção também, pelo tamanho que ele tem.
Mas ele precisa de ter um projeto, um time encaixado, que ele consiga entrar, se preparar e voltar à normalidade do seu futebol. Então, assim, pensando em projeto esportivo hoje, o Flamengo seria o melhor caminho. Porém, o coração dele, às vezes essa especulação que o pai do Neymar estava tentando comprar, fazer uma SAF para comprar o Santos, pode ser interessante para ele, pensando já no projeto futuro dele ser dono do Santos. Enfim, aí ele tem que pesar o que ele quer, o coração ou um projeto esportivo que vai ter um desempenho técnico, vai oferecer para ele tecnicamente um time melhor. Ele mesmo deixou isso claro. Quando ele fala na entrevista emoção ou razão, ele sabe que, pensando de maneira lógica e racional, o projeto do Flamengo, até porque a gente falou aqui, é um projeto de curto prazo, um projeto de 1 ano e meio. Então, assim, é 1 ano e meio que ele tem de preparo para ele estar em condições de desempenhar o mais alto nível do futebol para estar na seleção brasileira. Um clube tá já há mais de 5 anos aí, sempre batendo, disputando grandes competições, formando elencos competitivos, e o outro está no meio de uma reestruturação. Então, assim, o Santos, nesse médio e curto prazo, talvez não dê ao Neymar condições dele estar desempenhando, dele estar lutando no mais alto nível. Aí não tem escolha ruim, né? Cara com cara, na Romário TV, o Neymar falou com um baixinho sobre a possibilidade de jogar no Flamengo um dia. Será? Vamos ver. Se você tivesse que decidir hoje, já tem isso na cabeça? Mexe com amor. Emoção ou razão, tem que decidir isso aí. Tipo isso. Difícil. É difícil. São 2 times. Sempre falei do Flamengo, que sempre tive vontade de jogar no Flamengo, né? Por tudo que é o Flamengo. E o Santos é o amor de criança, né? Então, é a minha casa. Ih, rapaz, não é a primeira vez que tem esse burburinho do Neymar vir pro Flamengo. Ele tem vontade, ele quer um dia defender o Flamengo. Às vezes desconversa, tem a história dele com o Santos, o mercado americano também quer o Neymar. E aí, Vene Casagrande, consegue imaginar? Seria um presente para a torcida do Flamengo? Agora depende de quando vem, né? Se o cara chegar aqui também com 40 e tal, aí não sei se vale, né? A torcida do Flamengo, do Santos e os torcedores que querem o Neymar em seus respectivos clubes criaram essa expectativa porque teve um contexto. Ontem muita coisa aconteceu em relação ao Neymar. Primeiro foi a coletiva do Jorge Jesus, atual treinador dele no Al Hilal, dizendo praticamente que ele não será utilizado. Praticamente ele deu um recado ao Neymar, ó, busca outro clube porque eu não vou te utilizá-lo aqui. Aí, horas depois, a imprensa internacional, confesso que eu não sei qual foi o site, disse que o Neymar negou uma proposta da MLS. Chicago Fire. É isso, do Chicago Fire. Aí logo depois, a imprensa brasileira, o jornal UOL Esporte, noticiou que o Flamengo espera o Neymar ficar livre no mercado para tentar a contratação. Aí logo depois sai essa entrevista do Neymar ao Romário. Inclusive o Romário, parabéns pelo canal, porque ele foi muito bem, não só no primeiro convidado dele, mas também durante os questionamentos. Aí, ou seja, é um conjunto de fatores, parece até um roteirinho de cinema do futuro do Neymar, né? Mas eu confesso para vocês que eu não consigo criar uma expectativa agora no Neymar, no Flamengo ou qualquer outro clube no futebol brasileiro. Ele ainda tem contrato com o Al Hilal, né? Então ele precisa definir a vida dele com o clube árabe para depois definir o futuro clube dele. Ô Pedrosa, seria bom pro Flamengo, seria bom pro Neymar, seria melhor pro Neymar, de repente, né, para estar aqui com o calor da torcida brasileira. É claro que em matéria de seleção, o Neymar tem a vaga dele garantida, não dá para dizer, fica mais próximo da seleção. Imagino que para a próxima Copa o Neymar é cotado, mas como é que você vê essa possibilidade? Gostaria para o futebol carioca? Ia dar um burburinho legal aqui pra gente, né? Sem dúvida. Gente, o clube brasileiro que não quiser o Neymar tá errado, a verdade é essa. O ponto o que me chama a atenção nas declarações do Jorge Jesus ontem é sobre a questão física do Neymar. O Jorge Jesus ontem, para muita gente que tá falando besteira por aí, ele não fez uma crítica ao Neymar. Ele foi sincero, ele foi honesto. Inclusive o Neymar, nessa entrevista para o Romário, que foi uma baita de uma entrevista, ele fala sobre o Jorge Jesus, ele chama o Jorge Jesus de um cara muito sincero, um cara que cobra, mas que tem uma relação muito boa com o Jorge Jesus. O que o Jorge Jesus fala ontem é que o Neymar não está conseguindo acompanhar fisicamente o ritmo de jogo da Arábia Saudita. Da Liga Saudita, que é uma liga que vem crescendo, tem recebido de grandes craques, mas ontem mesmo o Al Hilal ganhou de 9-0. Então, assim,
Me desculpa, ainda precisa evoluir muito para, por exemplo, chegar no nível do futebol brasileiro em relação à intensidade. Não estou falando de qualidade de jogadores, estou falando de intensidade, da complexidade que é jogar numa liga do futebol brasileiro. Então, o ponto para mim não é sobre o talento do Neymar. O Neymar é um craque geracional, eu tenho repetido isso com frequência. O Neymar é um dos melhores, se não top 3 da geração aí do século XXI. Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar em relação a talento. Não tem igual. O ponto não é esse. O ponto é, o Neymar ainda fisicamente tem condições de jogar em alto nível? Eu fui dar uma olhada nos números do Neymar. Nos últimos 8 anos, sabe quantas vezes o Neymar jogou mais do que 30 jogos? Uma vez. Eita. 31 jogos que ele jogou. Então, assim, o ponto nunca vai ser o talento do Neymar. O Neymar aguenta ainda jogar em alto nível? O Neymar vai aguentar jogar quarto domingo no futebol brasileiro? Ele vai aguentar fazer viagem continental, porque o Brasil é um país continental? Ele vai aguentar viajar para Libertadores e ter que jogar domingo no Brasileirão lá em Manaus? Será que ele vai aguentar? O ponto é esse pra mim, não é sobre a questão física. Aí o Flamengo, vamos dizer, tô dando exemplo do Flamengo, mas pode ser qualquer outro clube, vai pagar 3, 4 milhões de reais pra um jogador que joga 20 jogos no ano? E aí? Então, assim, o retorno do Neymar midiático, isso é indiscutível, gente. O ponto não é esse. O ponto é, vale hoje em dia, o Neymar tem condições físicas e isso também não tem a ver com querer, tá? Eu acho que o Neymar é um cara profissional. Você vai perguntar pro Muricy Ramalho, que é um cara chato pra caramba, já falou diversas vezes sobre como o Neymar é profissional. Nunca faltou treino, sempre se dedicou. O ponto é o seguinte, o Neymar, o corpo do Neymar ainda acompanha o talento dele? Eu não sei se acompanha. É essa que é a questão. Inclusive pensando em campeonato brasileiro, e não em seleção brasileira. E não sou eu que estou falando isso. É o Jorge Jesus, que tenho certeza que é fã do futebol do Neymar, mas está claramente no dia a dia com ele. E o Neymar não consegue acompanhar o ritmo da Liga Saudita. Quem dirá da brasileira. E entre Santos e Flamengo, a pressão de jogar no Flamengo é muito maior do que jogar no Santos. E não é por conta de o Santos é maior que o Flamengo